Saudando a todos com a paz do Senhor e desejando já uma boa leitura neste final de semana, este domingo que vem, né? Coisas maravilhosas, estar mergulhando nesse oceano profundo dos Escritos de Deus. Lição de número 3, as abominações do templo, né? O textual está em Ezequiel 8 e versículo 6, que vai dizer: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então Jerusalém era uma cidade escolhida, e agora estava sendo profanada, né? Cheia de ídolos, e Deus está irado, porque Ele escolheu como lugar para adoração a Ele, né? Leitura bíblica em classe vai estar em Ezequiel 8, 5, 6 e 9, que vai dizer: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. O 6 diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens, e eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte, e eis que estavam ali mulheres, assentadas chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, e eles adoravam ao sol, virados para o oriente. Então vemos que aqui o profeta Ezequiel vai trazer uma reflexão sobre Judá, o que aconteceu. Nós vamos voltar no passado para entendermos isso, e traz para nós, né, nos dias de hoje, um alerta para entendermos coisas que também está aqui acontecendo no nosso contexto, e precisamos entender e precisamos estar alerta para a palavra do Senhor. Vamos de Bíblia nesta oportunidade, né? Vamos ver aí no versículo 2 e 3, né? No versículo 1 ele vai mostrar as visões, vai dizer que como aconteceu, né? Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor, Jeová, caiu sobre mim. Ou seja, ele teve a visão, e Deus ali o tomou em espírito e levou entre a terra e o céu, até a cidade de Jerusalém, para mostrar o que está acontecendo, né? Abre parênteses. Deus ainda revela, Deus mostra o que está escondido e oculto antes mesmo do seu juízo. Te prepara para receber de Deus, porque Ele é o soberano das nações. Então nós vemos aí que Ezequiel foi levado para ver as abominações, né? E aí versículo 2 e 3 vai falar sobre essa questão aí, que ele olhou e viu um ser que de um certo meio para baixo era fogo, né? As visões muito fortes,
que Ezequiel viu. No versículo 5 ele vai dizer assim: e disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que, à banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúme à entrada. Então, logo na porta já estava a imagem que provoca ciúme, pelo qual a palavra de Deus diz que Deus tem ciúme de vós, porque Ele é zeloso e não quer contaminação. Imagine que você fez aliança com uma mulher, ela é ciumenta. Ou a mulher fez aliança com um homem, ele é ciumento. Então imagine que só em você olhar para um outro ser que vai passando, ela já está cutucando você, dizendo, por que você está olhando? Está olhando porque não estou aqui para você olhar para mim? Então assim é Deus. Deus tem ciúme. O Espírito que habita em vós tem ciúme. E Ele é um Deus zeloso que te ama. Então Ele não quer que o homem preste culto, se proste ou fique olhando coisas que não agradam a Ele, né? Então, na entrada da porta já estava a imagem. Quem passava já recebia de cara, já estava de cara com aquilo que não agradava a Deus. E Deus disse, mas como é que pode? Se eu construir o templo é para adorar a mim, e você na entrada já coloca uma estátua, um ídolo, para tirar a atenção de Deus. Era justamente isso que o povo fazia, né? Porque desde o Sinai, os israelitas vêm adorando bezerro e tudo que não agrada a Deus, porque não conseguiram se firmar na presença de Deus. O desejo é forte dos ídolos, né? Então nós vamos ver que nós vamos aí capítulo 5 e nós vamos ver também no 7 vai dizer assim: e levou-me à porta do átrio, onde olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia uma porta. Abre parênteses. Deus conhece a nossa história, o nosso passado. E Ele mandou o profeta cavar, que tem o sentido de procurar na história o que você fez, né? Procurar na história. Procurar no passado dessa nação. De onde vem isso? Nós vamos lá para Jonas 1:8, vai dizer assim: declara-nos agora. Ele vai perguntando lá para Jonas, e chega um ponto que ele diz assim: diz-nos de que povo és tu, né? De que povo és tu? Porque Jonas 1:8, ele diz assim: então disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Então aqui o próprio Deus estava mandando Ezequiel cavar a história desse povo. De que povo és vós? Porque estão servindo a tudo aquilo que Deus não se agrada. Então é necessário entender, né? O profeta está sendo usado por Deus para revelar, para mostrar o passado da minha e da sua história nos dias atuais. Que hoje você quer servir a Deus, ou hoje você serve a Deus, mas de que jeito? Como é que você quer servir a Deus? E aí o relato vai perguntando: você tem um caminho para seguir, você tem um Deus para adorar, você tem um nome para estar prestando culto. Então, a nação de Judá não estava fazendo isso. Deus vai mostrar ao profeta que estavam servindo
aos ídolos, que lá dentro vai dizer assim: então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entra na história, para tu saber quem é Judá, para tu saber quem é Israel. Entra na história de um ídolo, para tu saber quem é ele, de onde ele veio. Antes de tu prestar culto a ele, de tu adorá-lo, de dobrar os teus joelhos e achar que ele vai te socorrer, entra na história, escava, para saber de onde ele vem, como é a sua história, se é humana, porque a Bíblia diz que só um mediador, né, que é Jesus Cristo. Você cava a história, ele vai dizer que nasceu da Virgem, que pregou o Evangelho, que foi crucificado, que foi colocado no túmulo, que ao terceiro dia ressuscitou, esteve dando testemunho e depois disse: vou para o Pai, mas voltarei. Então, busque na história deste Deus que você serve, dessa deusa que você serve, dessa imagem que você adora, se realmente ela está na história, numa história, num caminho para servir, né? Então vamos, versículo 10. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de imagens abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede, em toda ao redor. Então, abre parênteses. Lá estavam pintados toda sorte de imagens, animais abomináveis, que Deus não se agrada. E tanta coisa. Então, lembre de hoje. Vamos para hoje. As pinturas, as tatuagens, são imagens de quê? No corpo humano. Vós sois templo do Espírito Santo. Será que tem alguém que quer servir a Deus e quer se pintar o seu corpo? Quer andar pintado? Então a palavra de Deus diz que é abominável essas coisas diante de Deus, né? Esse tipo de coisa Deus não se agrada. Versículo 11. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, e estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na sua mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Abre parênteses. Estavam queimando incenso para o Senhor, e estava subindo. Mas eu pergunto, esse cheiro desse incenso que sobe estava passando diante de Deus como cheiro suave ou como fedor de imundícia? Porque Deus só recebe o cheiro do sacrifício que sobe se for cheiro suave, se o sacrifício estiver em ordem, se o dono do sacrifício estiver com a vida no altar e o sacrifício for do agrado do Senhor, limpo e de acordo, para ser queimado, para ser oferecido. Se as tuas lágrimas que tu estás derramando na tua oração for sincera, elas vão subir. E o Senhor diz assim: levantando eu para agir, quem impedirá? Porque quando você dobra o seu joelho e você chora na alma, a sinceridade da alma está clamando, aí Deus se levanta e diz: e quem vai impedir de eu fazer o que queres ou o que eu quero fazer contigo, né? Então o sacrifício aqui é preciso ter o cheiro suave. E esse sacrifício aqui, que está oferecendo aqui, 70 anciões, está oferecendo um sacrifício imundo, abominável. Então, nem adianta você clamar, meu amigo. Se você está oferecendo sacrifício a Deus, você que se diz religioso, e o teu sacrifício é um sacrifício que não agrada ao Senhor, esse cheiro Deus não vai passar nas suas narinas, porque ali, quando vai chegando, Deus já abomina, porque Ele conhece o cheiro, Ele sabe a essência
daquilo que é puro, que é de coração, que é santo. Você não engana a Deus. Então pode fazer o tanto de oração que fizer, o pedido que for. Ele vai dizer aqui no final, diz assim, pode gritar forte nos meus ouvidos, que eu não irei atender. Então o sacrifício ao Senhor precisa, até um versículo que ele diz assim, antes de tu chegar no altar, para e medita, estás de acordo a oferecer o sacrifício? Se não tiver, volta, vai te reconciliar com o teu próximo, para que sejas perdoado, e depois tu oferece o sacrifício. Então aqui está o sacrifício que Deus não se agrada, abomináveis, e Deus não ia receber. Deus está mostrando ao profeta, dizendo a causa pela qual Deus ia pegar Judá e jogar no cativeiro. A causa pela qual Deus está irado e vai acontecer a sua justiça, o seu juízo sobre nações, sobre reinos. Eis aqui, Deus está mostrando para o passado e para o futuro. Hoje, do que percebemos das muitas religiões, dos muitos contextos que querem servir a Deus, né? Então, versículo 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Porque a teologia, ou seja, as correntes filosóficas, a partir de alguns filósofos do iluminismo, vai dizer que Deus não existe. Deus morreu. Verdade absoluta não tem. Então, essa corrente aqui, esse texto aqui, está baseado nessa filosofia de conhecimentos que vai dizer Deus não existe. Deus não está aqui, Deus já foi. A terra é nossa. Depois de nós, é nós de novo. Enganou-se. Agora é Deus julgando, avisando o julgamento. E depois é Deus fazendo justiça e condenando os culpados. Se você está pensando que é você e depois é você de novo, você está enganado. Curve-se a Deus e busque entender a sua palavra. Então o versículo 3 vai dizer, disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Então cada uma vai ficando, Deus vai mostrando como a casa estava cheia. Jerusalém estava por todo canto, cheio de profetas mentirosos, anciões mentirosos e homens e mulheres adorando as imagens. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações que estas. E levou-me ao átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam ao sol, virados para o oriente. Então eles estavam adorando ao Deus Sol. Então a divindade, os ídolos, para cada situação tinha lá já o seu ídolo, né? Para eles adorar. E aí Deuteronômio lá 4, 16, 17, 18, 19 vai contar que Deus não quer que faça nada disso. Está proibido você fazer imagem desse tipo, do que há em cima, do que há embaixo, do que há nas águas, nada. Deus proíbe tudo, né? Então, versículo 17 vai dizer assim, então me disse, viste, filho do homem? Então, viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, ponto. Depois que encheram a terra de violência, o que está dizendo aqui é fora esse texto aqui, fora isso aqui.
encheu a terra de violência, a mentira, a infidelidade, o jurar falso, o matar, o roubar. A terra estava cheia. Depois do que está cheio a terra, a casa do Senhor, eles estão enchendo também das violências, a palavra dele, a abominação, detestava aquilo que Deus, olha, não coloca na minha frente não, que eu detesto, eu não aceito, sou capaz de entrar em guerra. É isso que traz a palavra abominação para com Deus. Não provoque, porque o Senhor, Ele é santo, né? Então ele diz assim, enchida a terra, né, de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo no seu nariz. Deus vai passar, né, o ramo no nariz de Judá e vai levar, vai mostrar para eles que Deus é soberano, é rei, e Ele é absoluto, Ele manda. Então aqui nós vemos que é um alerta para nós estarmos vendo o contexto das muitas pensamentos idólatras que as pessoas têm. Devemos ter cuidado, porque isso está sutilmente, como vimos no trimestre passado, devagarzinho vai entrando, e aí as pessoas vão acostumando a nudez, o linguajar e muitas outras coisas, e daqui a pouco, não, mas isso aqui não é ídolo não, mas está no lugar do ídolo, porque agora na modernidade tudo é moderno. Antes, para adorar Lúcifer era escondido, hoje já está na mídia a maneira como você entra de forma simples, você nem pensa que está fazendo pacto ou aliança, né? Por quê? Porque estamos no período da modernidade, da pós-modernidade. E essa pós-modernidade é preciso ter cuidado, porque ficou mais fino a camada do pecado para entrar com mais facilidade, né? Então, 18. Pelo que também eu procederei com furor, e o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz, eu não os ouvirei. Deus está aqui irado. Então o juiz final, o dia de Cristo, as coisas que estão acontecendo aqui, parte dessa profecia aqui apocalíptica, nós vamos ver também lá no livro das Revelações, no Apocalipse, o que Deus tem mostrado a João para estes dias, ou seja, para esta geração, né? Então nós precisamos entender que vai acontecer. Aqui Deus mostrou a Ezequiel para ajudar. No Novo Testamento, após a Assunção de Cristo, Deus mostra a João na ilha de Patmos o que estava para acontecer para esse tempo, né? Então nós temos que entender que vai acontecer. Então que o Senhor nos ajude, né? E a abominação, a imagem de ciúme, né? De provocar o ciúme. Nós vemos um relato de Azera, a deusa que é cultuada desde a Torre de Babel, que vem de uma linhagem aí da questão de Nimrod e da sua esposa, que Nimrod passou a ser o Deus Sol, adorado como Deus Sol, desce para o Egito e vai mudando de nome. No Egito é Amon, Amon-Ra, né? No Brasil ele entrou nas séries da Rede Globo como Amon-Ra, o Ser Eterno, né? Teve muitos esses filmezinhos da Globo. Então nós percebemos que temos que ter cuidado, porque, não, mas é lá de Judá, não, está no Brasil também. Essa deusa adorada, essa Azera aqui está no Brasil também, ela está aí, sendo adorada e venerada, né? Então que possamos entender e ter cuidado, e que o Senhor nos ajude, nos dê mais sabedoria, compartilhe, curta
para que a palavra de Deus chegue a mais almas, mais ouvintes.